Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Eu tenho hoje um grande prazer de apresentar mais um livro para vocês, que é do escritor e professor André Rossi Canals. Vou mostrar para vocês, é o livro As Cartas da Fazenda. Eu confesso para vocês que eu estou absolutamente impressionada com esse livro. Eu quero apresentar para vocês, não é a primeira vez que eu mostro esse escritor. Eu quero mostrar para vocês o autor. Tudo bem? Tudo bem, Sueli. Eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite, né, para apresentar o livro. Eu que agradeço, Sueli, porque a gente se sente muito valorizado, né, muito bem quando recebe um convite, né, e a gente lança uma obra. Então, é um espaço sou muito grato pelo espaço de divulgação também, né, e poder explicar, me mostrar como professor e escritor ao mesmo tempo, né, a gente poder conversar sobre literatura. Esse programa se destina justamente a isso, sabe? E a gente tem muito orgulho de mostrar a prata da casa, não é? E Isso. você é uma prata legítima da casa, da nossa cidade. Aliás, este livro, ele trata da nossa cidade, né? E eu me lembrava do Tolstói, que Tolstói fala, se você quiser falar o universal, fale da sua aldeia. É mais ou menos esta a colocação que ele faz. Mas eu fiquei muito grata por você dar um espelho da nossa cidade aqui, né? É o espaço da história, né? É um romance, né? Então é uma narrativa mais longa e eu coloquei, né, esse espaço ali no centro da cidade, a Praça Tamandaré, demonstrando os plátanos, né, que é uma paisagem muito bonita da nossa cidade. Muito legal. E até eu tenho uma proximidade dali, né, porque a minha infância foi ao redor ali, né, ao redor da Praça Tamandaré. Estudei na Escola Fagundes dos Reis pela proximidade ali também, né. Então essa história tem um pouco de mim ali, né. E escolhi ali, né, porque eu tive algumas vivências também, né, apesar que a história não retrata apenas alguma coisa, algum pensamento, alguma reflexão minha, né, o livro também coloquei as histórias ali, algumas coisas surpreendentes, porque eu busquei também que o leitor faça uma reflexão, né? E com o tema, né, de família, relacionamento, mãe, pais e filho. Então trata um pouco disso. E o romance eu acho que tem que ser romântico, né? Eu acho que as cartas da fazenda, né? O ser humano escrevendo cartas, se comunicando com ele mesmo e com as pessoas, né? E ao mesmo tempo existe uma coisa assim muito profunda, né, de receber uma carta, né? Ficar esperando receber uma carta, uma notícia do familiar, né? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente percebe a intimidade que você tem com esse lugar. A gente percebe porque a gente se coloca muito dentro do livro. Mas eu gostaria de conversar contigo, porque não é a primeira vez que você vem. Você escreve contos também, não é isso? Escrevo contos, crônicas. Então, você veio com o livro Acerca do Circo, é isso? Eu participei ali com o conto A Voz, né? Um trabalho junto com escritores da Sociedade dos Poetas Vivos, né? Um grupo nosso que a gente discuta. Isso que eu queria conversar contigo. Você faz parte da Sociedade dos Poetas Vivos, né? Que congrega uma nata aqui de Passo Fundo que gosta muito de escrever, né? Então, obrigado pela nata. São pessoas como você que se colocam dentro da cultura dessa cidade e produzem mesmo, né? Tem 2 livros, já 2 coletâneas da Sociedade dos Poetas Vivos, que é Acerca do Circo, que fala sobre o circo
da jornada de literatura, Isso. não é? Muitíssimo interessante, eu adorei. E também, como é o nome do outro livro? Eu não participei do não primeiro, participou do outro só livro. desse, acerca do circo. É o nome de uma Valdrada. cidade... Valdrada, Valdrada. isso. Valdrada é o nome de uma cidade fictícia, Isso. né? Mas o Valdrada também muito surpreendente. Tenho grandes amigos nessa sociedade dos poetas vivos, muito legal. O que mais que você faz? Eu sou professor de geografia na rede estadual e municipal, aqui em Passo Fundo, né? Há muitos anos, né? Já tenho 30 anos de profissão, né? E participo, né, de movimentos sociais também, né? Em sindicatos, ali todo esse movimento político e econômico que a gente faz as reivindicações, né, que a sociedade e a classe trabalhadora precisa, né? Sim. Mas eu produzo muito, né, na escrita, né, mas isso vem assim porque eu tive uma infância toda ligada, né, com livros, gostava muito de ler, né. O meu pai, que eu perdi muito cedo, né, mas ele era um grande leitor, né, e deixou as leituras que ele fazia, deixou para nós, né, na família, e eu peguei muito disso, né, e sempre, bom, o meu primeiro ano eu já fui sabendo ler e escrever, né, então eu entrei no primeiro ano na escola Fagundes, né, e me marcou muito. A leitura, a escrita, a valorização, né, do pensamento, da intimidade. Eu acho que a leitura serve como uma terapia, como também a escrita serve como uma terapia, né? E se colocar ali, né, a tua intimidade, a tua alma, né, no papel, isso para mim é muito interessante, né? E na geografia também, né? Fui por escolha própria mesmo, né? Conhecer o mundo, né? Conhecer pessoas, né? O espaço onde vive, né? O lugar, a intimidade com o lugar onde tu vive, eu acho que isso é muito importante, né? E coloquei isso na criação, né? Eu sempre né, fiz a faculdade, fiz especialização em geografia, depois comecei a lecionar, né? E na escola também, eu acho que é um espaço, né, que todo ser humano, né, tem que se aprofundar e entrar, né, por causa de um espaço que eu mais gosto na escola é a biblioteca, né? Então toda essa ligação com livros, né, e gostaria sempre de produzir, né? Então demorou muito, né, para eu começar a escrever e lançar, né? Eu tinha a Escolas Esparsas, né, meu primeiro livro, que tem crônicas e contos junto, né? Esse espaço da escola, né, é meu espaço mesmo, né? É o espaço de vida que eu mesmo escolhi, né? Então vem desde a infância essa questão da Você tem filhos? Tenho um filho, né, e 3 enteados. Um filho e 3 enteados. Eles gostam também de ler? A gente consegue alcançar o objetivo, assim como teu pai atingiu contigo? Não. Não exerceu essa influência? Não, né? O Gabriel até ouvi uma redação que ele fez na escola, né? E ele diz assim: eu não tenho o dom da escrita como meu pai tem, né? Eu não gosto de ler, né? Ele se mostrou assim, não gosta. Sim, mas ele é novo ainda, né? É novo ainda. E às vezes demora um pouquinho para o despertar, né? Para a leitura, para eu vejo assim até como os meus alunos, né? A gente hoje a questão da mídia, o aparelho, o visual é mais importante, né? Influencia mais até do que as letras e a escrita, né? A nossa filha mais velha, ela demorou um pouco para começar a ler, valendo, sabe? E ela já estava quase entrando para a faculdade quando ela teve uma professora que exerceu, apesar de eu e o meu marido lermos muito, sempre, a vida toda, a casa cheia de livros, foi uma professora de literatura que tinha perdido o filho, e ela foi dar aula, assim, meio desesperada, assim, de dor, mas ela exerceu uma influência enorme. E essa nossa filha, em um ano, ela se transformou numa leitora de clássicos, inclusive. Então, foi muito surpreendente, né? Por isso que eu vi que não é só a gente, né?
que a gente precisa de professores que sejam significativos, né? Isso. Você se sente um professor significativo? Sim, eu acho que até pelo meu próprio esforço, né, e de sempre, acho que a ideia de professor sempre tem essa, né, quando ensina ele vai aprendendo também, né, e a gente vai como se diz, a gente vai se cutucando, né, por dentro para poder chegar até eles, né, de que de repente você tem uma metodologia até errada e não atinge o aluno, né, e não incentiva também na questão da leitura. Mas eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, porque nesse teu livro a gente percebe que uma pessoa consegue entrar na intimidade da condição humana, né? Para identificar os conflitos, para identificar as misérias, para identificar a beleza também da condição humana. Tem que ser alguém que observa muito o mundo, observa muito a juventude, né? E isso você faz com muita propriedade. Tenho que te dar os parabéns muitas vezes hoje, porque é um livro forte, é um livro muito surpreendente também. Obrigado. Então, é observação mesmo. Os alunos te ensinam muito mesmo. Sim. É a própria dificuldade, a gente, na escola, né, eu sempre trabalhei em escola de periferia, a gente vê a dificuldade que as famílias têm, né, os pais como educadores, primeiros educadores que são, na dificuldade que eles têm, né, e hoje uma sociedade muito agitada, uma sociedade de mídia, os interesses são outros, né? E a questão do relacionamentos, né? O primeiro relacionamento, né, do ser humano, né, na sua família, com irmãos, com pais, tios, e a dificuldade econômica hoje, que é muito forte, né, para a gente poder sobreviver às dificuldades da sociedade, e a sociedade impõe certa condição de vida para a pessoa, né? E a história ali de uma comerciária, né, que se torna daí uma mãe solitária, né, vai perdendo membros da família, como perde o próprio marido, né, e longe dos seus filhos, né. Eu acho que a mãe, o coração de mãe ali está muito forte, né, a busca do seu filho, né. Me surpreendi muito que no primeiro capítulo a impressão que eu tive é de que o escritor estaria falando na primeira pessoa como se fosse o personagem principal. Eu falei, nossa, mas um homem escrevendo como fosse uma mulher. Aí eu percebi que não era nada disso, que você montou um esquema genial para escrever esse romance, né? Que horas você escreve? Até foi uma questão assim, ó, o primeiro livro, Escola das Esparsas, eu levei anos, né, e até ter uma coragem de publicar e mostrar, né, o que era, né, porque era uma fase da minha vida, né, então, aí quando eu lancei Escola das Esparsas, bom, agora daí eu me livrei, né, porque a história é assim, né, quando ele tá já enjoado, agora não tem mais o que revisar, agora chega, né? Chega, vamos começar uma coisa nova, né? Isso. E você é organizado assim? Eu consigo assim. Você só para quando chegar o fim e começa uma coisa nova. Ali, eu fui, as Cartas da Fazenda era uma ideia que depois eu fui alimentando há alguns anos, né? E comecei mesmo a fundo depois que eu lancei em 2015 Escolas Esparsas, né? Em 2016 eu comecei ali nas férias, ali no verão de 2016, eu comecei a levantar mais cedo antes de ir para a escola. Uma hora mais cedo, uma página por dia comecei, né? E fui assim, me organizei dessa maneira, né? Porque então, professor com 40 horas... né? É puxado, né? E com família, né? Então, para não tirar também aquele convívio com a família que tem que ter, toda pessoa tem que ter, né? Então eu levantava mais cedo, não incomodava ninguém. Muito bem. Vamos conversar sobre isso no segundo bloco, porque agora eu quero destrinchar esse teu livro, quero
fazer ele conhecido. Até daqui a pouco. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta então com André Rossi Canals e o seu lindo livro As Cartas da Fazenda. Eu quero falar contigo sobre a linguagem que você usa nessa obra. Eu senti frio, eu juro para ti, eu senti frio. Você descreve o frio do nosso inverno aqui com uma fidelidade que teve hora que eu puxei o cobertor, sabe? Porque eu senti tudo dentro dessa obra. A descrição do nosso verão também é impressionante, sabe? A forma como você descreve uma fazenda de recuperação para drogados é impressionante também. Os sentimentos de um adolescente dentro de uma fazenda dessas é de doer. Aquela mãe, esse personagem, esta mãe, ela cansada. Eu chegava a respirar diferente, sabe? De tão cansada que ela estava. Então, eu preciso te dar os parabéns de novo por conseguir uma linguagem tão realista, tão fidedigna do que a gente realmente sente, né? Conta pra mim de onde veio esse adolescente, de onde veio esse sofrimento com drogas, de onde veio tudo isso? É da tua imaginação? É alguém que tu conheces? É alguém... É o quê? É o quê? Porque é impressionante. Nosso frio aqui tem muito da observação de um professor de geografia. Logicamente, né, descrever essa paisagem, a gente tem conhecimento, né, do nosso clima, né, mas também teve muito assim do gaúcho sentir, né, como os personagens aí tomam um chimarrão. Eu fiz chimarrão, eu não tenho costume de tomar chimarrão. Eu fiz um chimarrão para apreciar melhor isso aqui. Sério? É verdade, eu fiz um chimarrão. Né? Então, a erva estava congelada lá, peguei a erva e fiz um chimarrão. E também vem muito do leitor, né? Eu sempre fui um grande leitor, né? Um leitor do Érico Veríssimo também, nosso grande romancista gaúcho, né? Também tem um pouco disso, dessa técnica de descrever, né? As coisas do sul aqui, um pouco da história e montagem de uma história mesmo, como que é, né? Por exemplo, O Tempo e o Vento, né? Sim. Né? Mas não tem o gauchismo, né? Mas hoje... É universal, né? universal, né? Ele também fez isso. Sim. E essa questão assim, ó, o sofrimento de uma mãe, o seu filho, né? A gente vê muito nas escolas, né, como professor, né, e o problema, né, da drogadição, né, da juventude de hoje, a leitura, né, de noticiários, né, a questão ali envolve um caso policial ali, né, uma investigação, e o sofrimento de uma mãe, né, isso... Que não se fazia entender, que eles não queriam entender, sim, não é? Né? E hoje a gente tendo família, né, eu fui criado pela minha mãe, né, solitária, o pai faleceu muito cedo, né,
a preocupação com os seus filhos, né? Então isso, e a busca de seu filho, e quando uma mãe perde, né, não por morte só, mas o sumiço do filho, a procura, né? A procura do filho. Né? E assim, o que me impressionou muito foram os problemas sociais levantados aqui, sim, de um pai que trabalha demais, que não tem tempo de folga para cuidar do seu filho. Eu reputo esse romance como uma denúncia, sabe? Como uma denúncia de um problema social muito sério, né? E esta mãe que precisava trabalhar também, né? Mesmo sabendo que o filho estava com problema. Também o sofrimento de uma menina que tinha o irmão com problema, que tinha uma mãe cansada, que tinha o pai morto, né? Sim. Então, tá muito bem. O conflito humano tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Isso. E tem a observação, né, do meu trabalho também como professor de geografia, essa questão da análise da sociedade, né? Os movimentos que existem hoje na sociedade, a busca pela vida, a produção da vida, né? E de vez em quando parece que a vida foi se perdendo, né? Tanto na mãe quanto nos filhos, o jovem hoje, né? A observação que a gente vê das famílias hoje na periferia, né? Como professor de escola de periferia, essa observação que a gente vê, né? O sofrimento, né, das famílias hoje, essa condição que é imposta pela sociedade, uma sociedade capitalista, né, a busca do dinheiro sempre, né, e o trabalhador, ele tem que trabalhar, tem que educar seus filhos, a questão da mulher dentro dessa sociedade, né, eu quis mostrar isso, né, e buscar que o leitor faça uma reflexão, né, dele mesmo, né, dele como um ser, do indivíduo, mas também como um ser social, né, colocando, e a perdição da juventude, né, se sentindo até culpado, né? Porque eles se amavam muito. Sim. Então ficou bem presente o amor que eles sentiam um pelo outro, o amor que eles tinham pelos filhos, mas eles não conseguiam exercer esse amor como eles gostariam. Por causa da condição de dinheiro, a condição social, a distância, tudo fica distanciado, né? Tudo vai se perdendo, né? Nessas coisas. Né? E uma relação mais curta, mais precisa, né? Entre mãe e filho, né? O menino hoje, né? Colocado como uma condição assim a questão da droga, né, aquela coisa profunda dele, né, e buscar uma satisfação, né, e a condição hoje da sociedade pegar o jovem, né, como uma questão de obra, né, uma condição de se afastar dos pais, né, essa condição que é muito forte, né, e ver que a questão da droga e espaços que existem hoje de recuperação. E é um questionamento que hoje não se consegue, né? A dificuldade que existe de recuperar um jovem, né? Numa sociedade violenta como hoje, né? Agora, aqui esse menino foi afastado da família, foi para uma fazenda, mas ele escreve cartas. O que eu senti, não sei se mas cada um lê a sua maneira a literatura, não é? Mas eu acho que esse menino se curou escrevendo. Isso, né? Foi isso? É a importância também, né? E ele preocupado com a linguagem, de se fazer entender, né? E pedir perdão, né? Daquela perdição, então a culpa dele de ter se afastado, né? E também a questão assim dele, o arrependimento dele, né? E que ele foi buscar também um espaço para ele, né? E tentar construir a família dele. Né? E o fato dele não ter estudado como ele deveria ter estudado deu uma dificuldade para escrever as cartas, mas ele foi pedir ajuda para um outro menino que escrevia bem, para conseguir
se dizer, não é? Dizer a sua dor, dizer o seu arrependimento, dizer do amor que ele sentia, né? Por que ele... Não vamos dar spoiler aqui, porque eu quero que todo mundo leia esse livro, né? Não vamos entregar a história. Não. Mas assim, aquela narrativa que ele usa para escrever as cartas é uma coisa muito forte, não é? Isso. Né? E essa dele se colocar, né, mas o objetivo dele, e quando surgiu uma maneira dele se encontrar com a mãe de novo, né, os dois ficaram travados, né, e não sabiam. Aquilo, né, me desesperou. E a sociedade impõe, né, como também a gente é colocado numa condição nessa sociedade atual, nesse mundo violento, e a busca do dinheiro, né, e a parte emocional do ser humano se complica e leva a alguns descaminhos, né, tanto da mãe quanto do filho, uns descaminhos, e não se encontram, né, e surge um conflito, né? Sim. A descrição que você conseguiu nesse livro aí, de um diálogo entre mãe e filho que estavam loucos para se abraçar e loucos para dizer coisas e eles não conseguiram, me deu uma angústia, porque foi forte. Essa parte foi muito forte, né? Sim. Até quando eu fui escrever, né, e eu tinha uma preocupação também com a linguagem, né, porque o escritor tem que ter uma linguagem clara, né? Eu me preocupo muito com o leitor também, que ele entenda uma mensagem, né? E a nossa obrigação também de colocar, por exemplo, uma escrita séria, né, mas com arte, com uma linguagem própria, né, uma elegância também, né, eu tive muita dificuldade disso, né, eu sou escritor novo e tenho muito para aprender ainda, né, mas, e a emoção, né, a emoção de colocar ali que o leitor sinta, né, e ele faça uma reflexão do mundo de hoje, né, da questão essencial, porque o ser humano precisa, né, as relações que ele tem que ter, né? Colocar seu lado emocional, uma sociedade que busca paz, que busca compreensão, né? E como eu disse antes, uma sociedade uma sociedade de conflitos, né? Mas que a nossa parte emocional surge, né? Seja superior a todas essas dificuldades, né? E que a gente busque como esse jovem aqui que você retrata muito bem, como esse jovem aí, que bom que ele ia para a escola, porque não tem lugar de conflito por excelência como a escola. É um lugar de conflito e a gente não deve achar isso ruim, porque é lá um laboratório social importantíssimo, isso. né? Então, que legal. Este livro, ele tem... Eu conversei muito ontem de noite com meu marido sobre isso. Ele tem todos os ingredientes humanos e tem todos os ingredientes que um escritor precisa para escrever um romance. Que seja... Porque você conseguiu, assim, uma linguagem tão... Ela é objetiva e ela é ao mesmo tempo, ela é poética, ela é pura literatura. É pura literatura. Tem tudo que a gente espera de um romance, sabe? Fiquei muito feliz de conhecer o livro. O que é que você pretende daqui para frente? Bom, eu nesse meio, né, o início da escrita, né, em 2016 desse livro, né, e finalizando o ano passado, nesse meio eu organizei as crônicas, né, do projeto Passo Fundo, as crônicas, a coletânea de crônicas de 2017, né, ali também dei um afastamento, né, porque o escritor... Tem crônica minha? Isso, né, eu acho que é a Menina e o Facebook. Ah, isso foi. Eu me lembro. Assim, porque o escritor, ele dá uma apressada, né, coloca ali e depois tem que deixar um pouco na gaveta, né.
e depois dar um tempo ali e puxar da gaveta de novo, né? Então, nesse tempo ali, organizei as crônicas, né? De 2017, do Projeto Passo Fundo, e eu tive contato com o poeta André Sete, né? Um poeta paulista, e fiz um curso, né, de poesia, né, a escrita poética, né, propriamente dito. Aí eu tenho, né, durante o curso escrevi algumas coisas, tenho algumas poesias, né, e pretendo, né, o ano que vem, né, começar um livro de poesias, né, me jogar na poesia, né, que eu acho que é mais profunda, né, e poucos anos atrás eu me sentia incapaz com a poesia, né, então com esse curso aí, com o poeta André Sete, eu consegui, né, tirar isso, né, e eu acho que eu sou capaz de escrever poesia também. Toma uma taça de vinho, que o poema vem que vem. Isso, né, ele vai brotar, né. Isso. Mas meus parabéns e obrigado. Muito obrigada. Infelizmente terminou o nosso programa. Quero te parabenizar de novo. Esse livro vai ser lançado na Feira do Livro? Isso, dia 8 de novembro, às 20 horas. Às 20 horas, 8 de novembro, 20 horas. Isso. Ótimo. Espero que todo mundo vá lá na Feira do Livro, conheça seu livro. Isso. E sinta o mesmo prazer e emoção que eu senti ao ler. Isso, eu senti também muita emoção ao escrever, né, essa história, né. Eu agradeço a Sueli mais uma vez, né, pela oportunidade, né, da gente poder conversar, né, sobre escrita e literatura de Passo Fundo. Tá bom, obrigada. Até a semana que vem, quando a gente volta com literatura local.